Fala, meus alunos do Espaço Livre, beleza, meu povo? Galera, vamos entrar aqui agora no módulo 15, processo de eletrização. Na verdade, gente, o módulo 15, ele envolve eletrização e lei de Coulomb, beleza? Mas eu vou dividir em duas aulas separadas, porque um assunto é um pouquinho diferente do outro e para não ser muita informação de uma vez só, tranquilo? Galera, o que é processo de eletrização? Para a gente entender isso, primeiro é importante entender o que é eletrizar um corpo e como é que funcionam as cargas elétricas num corpo eletrizado, beleza? Então vamos lá então, olha só. Primeiro ponto importante aqui é o seguinte, ó. Vamos definir o que é carga elétrica, beleza? Então, carga elétrica tem relação direta com as partículas fundamentais do átomo, que são os prótons e elétrons. Então, quando se fala em cargas elétricas, estamos falando de prótons e elétrons, beleza? Próton positivo e elétron negativo, tranquilo? A carga elétrica de um elétron ou próton tem o mesmo valor em módulo, mas sinais opostos. Esse valor é a carga elementar. Essa carga elementar, galera, tanto de um elétron como de um próton, que tem o mesmo valor em módulo, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse C aqui, ó, é a unidade de carga elétrica e significa Coulomb, beleza? Então, se for um próton, certo? Vai ser mais 1,6, tá vendo aqui, ó? E se for um elétron, menos 1,6. Em módulo, é o mesmo valor. E é a menor carga elétrica encontrada na natureza, beleza? Esse valor é uma constante. E com esse valor, é possível calcular a quantidade de carga elétrica através da formulazinha Q igual a NE, em que N é o número de partículas. Por exemplo, se você tem 10 elétrons, então tem uma carga de 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 negativo. Se eu tenho 10 prótons, 10 vezes mais 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? Então, para calcular a quantidade de carga, você multiplica o número de partículas, N, pelo valor da carga elementar, que é sempre o mesmo, beleza? Mas como é que é isso do corpo ser eletrizado? Para isso, a gente vai entrar agora num assunto que é de química, né? Na verdade é de física, né? Mas é abordado na química no ensino médio, que são os modelos atômicos. E um modelo muito importante para a gente aqui na física é o modelo de Rutherford, beleza? Que é aquele modelo em que você tem um átomo, em que o núcleo você tem prótons e nêutrons, né? E em volta você tem os elétrons girando aqui, beleza? Galera, olha só, o que nós temos em vermelho aqui, ó, são os prótons. E o que está em verde são os elétrons. Repare que nós temos aqui, ó, 4 prótons, 4 bolinhas aqui, ó, né, vermelhas, e 4 elétrons, 4 bolinhas verdes, beleza? Como o próton é positivo e o elétron é negativo, se eu somar isso daqui, considerando os sinais, matematicamente isso vai dar 0 mais 4, menos 4, 0. Então você diz que aquele átomo, aquele corpo, ele está eletricamente neutro. Galera, perceba uma coisa. Eletricamente neutro não significa que não tem carga elétrica. Ele tem carga. Ele tem 8 cargas aqui. 4 positivas e 4 negativas. Mas enquanto a soma é 0, ou seja, enquanto essas cargas estiverem em equilíbrio, esse cara está eletricamente neutro. Mas se eu tirar um elétron, por exemplo, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, esse elétronzinho? Se eu tirar esse cara, olha lá, tirei, agora eu provoquei um desequilíbrio. Eu tenho o quê? Eu tenho 4 prótons lá no núcleo e agora eu tenho 3 elétrons. Se eu refizer essa conta agora, eu vou ter mais 4 menos 3, eu vou encontrar mais 1. E agora esse cara é eletrizado. Então ele é eletrizado quando ocorre uma diferença entre o número de prótons e elétrons. Lembrando, galera, a gente nunca mexe no número de prótons, é sempre no elétron. Coloca ou tira elétron, porque o próton está aqui no núcleo, e aqui no núcleo as forças são muito intensas, é muito difícil você arrancar um próton. Então você vai trabalhar na eletrosfera, tirando ou colocando elétrons. Tranquilinho? Agora, como é que você coloca ou retira elétrons das camadas eletrônicas de um átomo? Através dos processos de eletrização, que são 3: atrito, contato e indução. E agora vamos ver cada um deles separadamente e de maneira bem explicadinha. Vamos nós então? Vem com o prof. Olha lá. Processo de eletrização. O primeiro deles, por atrito, galera. Como é que funciona? Vamos lá? Acontece quando dois corpos de diferentes materiais, ó, se liga aqui, ó, diferentes materiais e inicialmente neutros, ou seja, mesmo número de prótons e elétrons, sejam esfregados um no outro, ou seja, atritado. Vamos imaginar o seguinte, galera, ó. Nesse caso, os elétrons são retirados de um corpo e transferidos para outro. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, um bastão, beleza?
e uma flanela ou um tecido, tranquilo? Quando eu aproximar o tecido do bastão, olha lá, e esfregar agora, atritar, olha só, ó, tô atritando, beleza? Atritei. Então, esse bastão vai perder elétrons para a flanela, beleza? Vamos imaginar, então, que a flanela recebeu 5 elétrons do bastão e agora a flanela tem 5 elétrons a mais do que ela tinha. E, em consequência, o bastão agora, que perdeu 5 elétrons, passa a ter 5 cargas positivas a mais em relação aos elétrons que ele tinha, beleza? Portanto, quando eu separar esses caras aqui, eles ficam carregados com sinais contrários. O valor em módulo é o mesmo. Repare que foram 5 cargas negativas para um lado e ficaram 5 positivas do outro, beleza? Então, o bastão agora fica positivo e a flanela negativa, beleza? Claro que também o bastão poderia roubar elétrons da flanela, então depende de cada material, tranquilo? Bom, no atrito, o que é que você vai ter? Os corpos estão inicialmente neutros, são de materiais diferentes e ao serem atritados, alguém perde elétron para alguém, sempre ficando carregados, os dois corpos, com cargas de sinais contrários e mesmo módulo. Então, por exemplo, a flanela agora tem menos 2 coulomb e o bastão mais 2 coulomb. Beleza, galera? Por atrito. Segundo processo, galera, por contato. Nesse caso aqui, ó, você já tem um corpo previamente eletrizado, beleza? E ele toca um corpo neutro, tá? E aí o corpo neutro terá carga com o mesmo sinal do corpo carregado, beleza? Caso os corpos tenham a mesma forma e sejam do mesmo material, a distribuição de cargas entre eles será igual. Galera, por exemplo, ó, eu tenho uma esfera A neutra, tranquilo? E eu tenho uma esfera B carregada negativamente. Se você olhar, ela tem 4 elétrons aqui a mais, tá? São 4 elétrons a mais na esfera B. Quando a esfera B se aproxima, né, com carga Q e toca a esfera A, parte desses elétrons são transferidos para a esfera A. Como A tem o mesmo tamanho de B, mesmo material, metade dos elétrons passam para A. Então repare, ó, eu tinha 4, agora eu tenho 2. A soma total, galera, de A e B continua dando o quê? 4 elétrons. Mas quando eu separar esses corpos, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o A com metade da carga e B com a outra metade da carga. Ou seja, se B tinha carga Q, agora, depois do contato, B tem carga Q sobre 2 e A tem carga Q sobre 2. Ambos com o mesmo sinal, beleza? Menos de um lado, menos do outro. Tranquilo? Certinho? Essa é a eletrização por contato, beleza? Nesse caso, um dos corpos tem que estar carregado eletricamente. O outro pode estar neutro, tranquilo? Vamos nós, galera. Olha lá, Q sobre 2 para cada um, beleza? Último processo, galera, eletrização por indução. Galera, se liga aí, olha só. Acontece quando um corpo condutor previamente eletrizado se aproxima de um corpo neutro, porém sem tocá-lo. Diferente do contato, aqui não vai haver contato. Só vai haver uma aproximação bem pertinho, beleza? O corpo neutro tem suas cargas separadas em polos, positivo e negativo. Ou seja, o corpo neutro fica polarizado, mas ele ainda não está eletrizado, certo? O corpo polarizado pode ser eletrizado por meio de um fio terra ligando um dos seus polos à terra. Galera, como é que é isso? Vamos lá então, ó. Meu povo, eu tenho uma esfera A, neutra, beleza? Neutra. E eu tenho aqui, ó, uma esfera B carregada positivamente. O B vai se aproximar de A, mas não vai tocar em A. Se liga, ó. Ah, detalhe, galera, repare que o A aqui, ó, tem 4 cargas positivas e 4 negativas, ou seja, 4 menos 4, 0, tá neutro. E repare que essas cargas estão distribuídas aleatoriamente pela esfera A. Quando o B se aproxima, galera, ó, quando o B se aproxima sem tocar, ó lá, chegou pertinho, mas não tocou, ele vai polarizar essas cargas, ou seja, ele vai pegar essas cargas e fazer isso, ó, ó lá, todo positivo pro outro lado e as negativas pertinho dele, ó, ele polarizou. Eu tenho agora um polo positivo e outro polo negativo. Então, de novo, ó, eu tinha as cargas totalmente desorganizadas. Quando o B se aproxima, agora eu tenho as cargas organizadas em polo. E galera, por que o menos está perto do B e o mais está longe? Porque cargas e sinais contrários se atraem e de mesmo sinal se repele. Então, mais com mais e menos com menos, existe uma força de repulsão. E mais com menos, uma força de atração. Então, esses prótons de B atraem
os elétrons de A e repelem os prótons. Galera, repare que o A continua neutro, porque eu continuo tendo mais 4 prótons, menos 4 elétrons, o que vai dar 0. Eu tinha isso antes e continuo tendo. A diferença é que agora esse cara está polarizado, ó, mas não está ainda eletrizado. Para eletrizar esse cara, você vai usar um fio terra, ou seja, um fio condutor que vai se ligar uma das extremidades de A à terra. Como assim, Bassalo? Vamos lá, olha lá. Ó, polarizado, beleza? Agora eu faço o seguinte, ó, liguei o fio terra. Galera, esse é o símbolo do fio terra, tá? O fio e os 3 tracinhos aqui, ó, simbolizando a terra. Se eu ligar do lado negativo, galera, esses elétrons aqui vão descer pelo fio, tá vendo, ó? Eles vão embora pelo fio. E aí, todo esse lado aqui, ó, fica sem elétron e o A passa a ter apenas prótons, beleza? Ó, desceu pelo fio, certo? Os elétrons foram embora, afastei o bastão B e agora o A tem apenas prótons. E como eu afastei o corpo B, repare que agora, ó, essas cargas se distribuem uniformemente pela esfera A, beleza? Mas eu posso ligar o fio terra do outro lado. Se eu ligar do outro lado, olha lá, liguei agora do lado positivo. Ah, Bassalo, os prótons vão descer pelo fio. Não, meu querido. De jeito nenhum, galera. Os prótons estão no núcleo do átomo. Não dá para arrancar próton de A. O que vai acontecer? Vão subir elétrons por esse fio para neutralizar esses prótons. E aí, a esfera A passa a ser o quê? Somente negativa. Quando eu afasto o bastão B, os elétrons se distribui uniformemente e o A passa a ser negativo. Beleza, meu povo? Então, galera, se liga. Eu tenho a indução agindo como um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro, porém sem tocá-lo, beleza? E aí o corpo é polarizado. Para que eu faça a eletrização, eu preciso usar um fio terra. Ligar esse fio ou no polo positivo de A, caso eu queira anular esse polo, ou no polo negativo, caso eu queira anular esse polo. E aí o A passa a ser eletrizado. Belezinha? Então nós vimos aqui o conceito de carga elétrica, tranquilo? Como é que um átomo fica eletrizado e os processos de eletrização, ou seja, as maneiras que você tem para alterar o equilíbrio entre prótons e elétrons, tranquilo? E nós temos também, galera, 2 aparelhos, 2 dispositivos para que você saiba se um corpo está carregado ou não, beleza? Que são os famosos eletroscópios. Então, vem com o prof, segue o baile. Galera, eletroscópio, o que é isso aí? Dispositivos que se destinam a verificar se um corpo está eletrizado ou não. Então temos 2 tipos básicos, beleza? O primeiro é o pêndulo, tá? E ele funciona baseado na indução elétrica. Então, galera, imagina o seguinte, ó, pêndulo elétrico. O que seria o pêndulo? Uma bolinha aqui, ó, amarrada por um fio, preso numa haste e uma base. Então, ó, essa haste é o suporte, beleza? O fio é isolante e temos aqui uma esfera condutora leve. Inicialmente, galera, neutra, beleza? Não está carregado. Bom, imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, um bastão, certo? Positivo, tá? Eu não sei que esse cara tá carregado, eu não sei se ele tem carga. Então eu faço o quê? Eu aproximo esse cara do meu pêndulo elétrico, galera. Aproximei e aí eu provoco o quê? Indução. Os elétrons e prótons dessa esfera vão ficar o quê? Organizados em polos. E como o polo negativo é atraído pelo polo positivo do bastão, essa bolinha sobe, é atraída. Olha que bonitinho, ó. Efeitos especiais do Bassalo. Olha lá, beleza? A bolinha é atraída. Então, se a bolinha mexeu, galera, opa, aquele bastão está carregado. Mas não dá para saber, galera, qual é a carga. Você só sabe que está carregado, tranquilo? Então, esse é o modelo do pêndulo elétrico. Um outro modelo bacana também é o modelo aqui, ó, do eletroscópio de folhas. Como é que funciona? Você tem aqui um recipiente, tá? Geralmente de vidro, uma esfera do mesmo estilo dessa esfera, da bolinha, uma haste metálica e 2 folhinhas metálicas aqui, ó, tá? Que podem abrir ou fechar, tranquilo? E todo esse conjunto aqui está eletricamente neutro. Eu aproximo o mesmo bastão de novo, ó, aproximei, e quando eu faço isso, galera, as cargas de todo esse conjunto em azul ficam separadas em polo. Os elétrons sobem para perto do positivo e aqui os prótons vão para baixo. Repare, galera, que agora eu tenho essa folha e essa folha, ambas com cargas de mesmo sinal. E aí o que acontece? Força de repulsão. Elas se empurram, se afastando uma da outra. Se liga na animação, ó.
Olha lá, coisa linda. Tá vendo aqui, ó? Aproximei o bastão, os prótons estão embaixo, ó. Abriu. Se a folhinha abrir, você já sabe que o bastão está eletrizado, beleza? Então, galera, você pode fazer um eletroscópio de pêndulo, que é bem simplesinho, tá? Até com uma bolinha de isopor você faz, ou você pode fazer com eletroscópio de folhas, que é um pouquinho mais sofisticado. Mas o papel desses caras aqui é provar que o corpo está carregado ou não. Belezinha? Bom, com isso, chegamos no final da primeira parte do módulo 15, que são o conceito de carga elétrica, os processos de eletrização e também a maneira pela qual você tem para verificar se o corpo está eletrizado ou não através dos eletroscópios de folhas ou do pêndulo elétrico, beleza? Galera, na quinta-feira, tá? Ainda tem mais uma aulinha que vai ser hoje de força elétrica. Na quinta-feira, nossa aula ao vivo e a cores, faremos várias questões aplicando tudo isso que você está aprendendo aqui na aula, tranquilo? Qualquer dúvida que você tenha, manda aí pro prof um comentário ou lá no grupo do WhatsApp. E um conselho que eu dou é que você pegue o seu livro 3 do pH, e leia lá em detalhes cada processo desse para fixar melhor esse conteúdo. Se você quiser se adiantar e já fazer algumas questões, fique à vontade, é bem bacana. Tranquilo? Tamo junto, até a próxima aula agora sobre força elétrica ou lei de Coulomb. É nóis, vamos nós. Partiu feroz!